Olá, querido estudante! Você que assiste às aulas Paraná, que satisfação imensa trazer aqui uma aula bem bacana para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos a nossa intérprete, a Jéssica, e juntamente com a equipe de gravação, nós vamos fazer uma aula bem tranquila, uma aula bem calma, uma aula clara para você, com os conceitos da termologia. Então vamos lá? A aula de hoje, como eu já mencionei, o foco total é você relembrar os conceitos da termologia, ou ainda definir os conceitos relacionados ao calor e à temperatura. Por que eu estou falando isso? Porque a termologia é a área da física, é o ramo da física em que nós estudamos o calor, a temperatura, a energia interna e os fenômenos relacionados ao calor, tá? Então, a aula de hoje vai ser bem bacana porque você vai saber o que é calor, você vai saber o que é temperatura, você vai saber o que é energia interna e assim por diante. Então, vamos lá? Olha só, pessoal, bem simples. A temperatura, o que é temperatura? Cara, estudante, dá uma olhada nessa figurinha aqui, ó. Aqui você tem moléculas vibrando. Aqui você tem uma molécula, ela está agitada. Pessoal, você sabia que a temperatura é uma medida da intensidade dessa agitação? De uma maneira bem simples, eu posso dizer para você que a temperatura é uma medida da agitação molecular. Só para você pensar, vamos imaginar, você tem um bloco de gelo no estado sólido. As moléculas estão agitadas, mas não muito. Você fornece calor, esse gelo vira água líquida. A água líquida, as moléculas estão mais agitadas do que as moléculas que compõem o gelo. Já no estado gasoso, elas ficam mais agitadas. Então, o gelo está numa temperatura menor porque tem menos agitação. A água líquida tem uma temperatura um pouquinho maior que o gelo, então elas estão mais agitadas. E por último, o vapor, o estado gasoso, as moléculas estão mais agitadas, então a sua temperatura é maior. É simples, é só você pensar. A temperatura é uma medida da agitação molecular. Bem simples. E um detalhe importante, tá, pessoal? A temperatura, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a unidade de medida não é o Celsius, tá? O sistema padrão de medidas, o sistema internacional, a unidade de medida da temperatura é o Kelvin e não o Celsius. Vale destacar que no Brasil nós usamos Celsius, é o usual, tá? O usual é o Celsius, aqui no Brasil a gente usa, mas o padrão, o sistema internacional é o Kelvin, beleza? Pessoal, se você pegou isso, vamos agora falar um pouquinho do calor. A maioria dos alunos, eles têm dificuldade de pensar, de definir o que é calor. E é algo tão simples de você entender. Calor. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho do contexto histórico. Por muito tempo, os físicos, os cientistas, eles pensavam que o calor era um fluido, era um líquido. Eles chegaram a chamar este líquido de calórico. Então, pessoal, eles pensavam, o calor é um fluido que a gente não vê, que não tem cheiro, mas a gente sente. E o nome dele chamaram de calórico. Tanto é que a unidade caloria, ela ficou associada a esse conceito errado lá atrás do calor. Pessoal, e olha que interessante. Os caras já sabiam que uma energia era capaz de se transformar em outra. E aí um cara, ele tinha uma fábrica, de canhão. Ele pegava os canhões e ele tinha que perfurar o canhão. Imagina o canhão de ferro, ele tinha que perfurar. Ele percebeu que ao atritar para furar o canhão, gerava calor. Daí ele ficou pensando, quando eu estou girando, eu tenho uma energia de movimento, e se eu consigo furar e gera calor, então essa energia está se transformando em calor. Ou seja, calor é uma energia. Pois é. Hoje, atualmente, nós sabemos que é isso aqui. Calor é uma forma de energia que flui de um corpo de maior para outro de menor temperatura. Tem que haver diferença de temperatura entre os corpos.
O calor é uma energia que passa de um corpo de maior para outro de menor temperatura. Então dá uma olhadinha só nessa barrinha. Pessoal, se eu pegar e, sei lá, colocar uma vela, a pessoa botar fogo em uma extremidade. Pessoal, o calor é isso. Quando há diferença de temperatura, vai fluir energia de um para o outro. Ó, quer ver algo que você nunca mais vai esquecer? Você já reparou que no inverno você come mais? Por quê? Porque, assim, no verão, o ar atmosférico, ele está numa temperatura mais próximo do seu corpo. Então, você perde calor para o ar, sai calor para o ar. Agora, no inverno, o ar ambiente, o ar atmosférico, ele está numa temperatura muito inferior à do seu corpo. Então, aumenta essa diferença. Quanto maior essa diferença entre as temperaturas, mais energia sai do teu corpo. E aí você compensa comendo mais. É por isso que no inverno você come mais. Bacana você saber disso. E só um detalhe, a gente perde calor por ondas eletromagnéticas que nós chamamos de infravermelho. O infravermelho é uma onda eletromagnética com uma frequência pré-determinada, com uma frequência fixa do infravermelho, melhor, e aí você perde essas ondas, você está perdendo o calor, tá? Eu gosto de aplicar, pessoal, e me permita, neste momento, eu sou seu professor, vamos aplicar um detalhe que é bem importante para o seu dia a dia. O Enem e alguns vestibulares, eles gostam de perguntar se o cobertor esquenta. A resposta é não, né? O cobertor, ele não esquenta, ele isola, ele é um isolante. Então, quando você vai deitar no inverno, o cobertor está gelado, ele não tem calor. Então, sai calor do seu corpo, ondas infravermelhas, bate no cobertor que é isolante e esse calor volta para você. Ou seja, você usa o seu próprio calor para se aquecer no inverno. Que bacana você saber disso, né? Que bacana, isso é bem importante, tá, pessoal? O papel do cobertor é isolar. É por isso que os homens da neve, os moradores de lá, se eles forem caçar e ficarem perdidos, eles cavam a neve e eles vão dormir dentro da neve, porque a neve, ela é um isolante. Eles perdem calor, o calor bate na neve e volta até eles. Beleza? A neve, ela reflete bem, ela não absorve o calor, então não vai derreter a neve. Então a onda vai bater e vai voltar para o corpo da pessoa que vai absorver esse calor. Bacana você entender isso, não é verdade? Então, pessoal, vamos adiante. Se você pegou, então, o que é temperatura, que é simplesmente uma medida da agitação molecular, se você pegou o que é calor, que é simplesmente uma energia que passa de um corpo de maior para outro de menor temperatura, pessoal, agora nós podemos falar da lei zero, a lei zero da termodinâmica. Só que essa lei zero, pessoal, ela é tão simples, que eu vou explicar para você assim. A lei zero da termodinâmica, ela garante o seguinte: se você pegar um corpo A, aqui na minha mão tem um corpo A, na outra mão tem um corpo B, aqui tem um corpo C. Se o corpo A e o corpo B estão na mesma temperatura, se o corpo A está na mesma temperatura do corpo C, então a temperatura entre C e B também é a mesma. Simples, né? Algo óbvio. Se eu tenho um corpo A 40 Celsius, um corpo B a 40 Celsius, se o A tem a mesma temperatura de C, o C também vai ter a mesma temperatura de B. Se um está 40, outro está 40, lá está 40. Então, é algo tão óbvio. Tanto é que a lei zero, pessoal, ela não é tão cobrada. Cara, se eu pensa assim, João está na mesma temperatura que Maria. João está também na mesma temperatura que o Pedro. Então, a temperatura entre Pedro e Maria é a mesma. É simples, né? Bem simples. Beleza? Então, essa lei zero, e assim, pessoal, falando bem a verdade, a lei zero é bem pouco cobrado, tá? Então, assim, a gente vai dar uma ênfase maior naquilo que mais aparece no Enem, nos vestibulares, e aquilo que você consegue aplicar mais no seu dia a dia. Então, olha só. Galera, ele fala o seguinte, imagine duas brasas em chama, com a mesma temperatura. Essas brasas têm calor? Ela tem temperatura elevada? E a energia interna é elevada? Pessoal, responda essas questões em um parágrafo. Querido estudante, você terá um tempo para responder e, na sequência, nós vamos retornar com a solução dessa atividade.
Então, pessoal, vamos fazer a correção dessa atividade? Galera, bem simples. Você tem brasas, um brasido, aquele brasa do churrasco. Tem calor entre elas? Pessoal, se elas estão na mesma temperatura, não tem calor, tá? Dois corpos com a mesma temperatura não tem calor. Entre as brasas não tem calor. Agora, tem temperatura elevada? É óbvio que sim. Galera, vamos pensar no seguinte. Se a temperatura é elevada, a agitação também é elevada. Então, a energia do movimento também é elevada, ou seja, ela tem bastante energia interna. Então, a resposta no parágrafo, pessoal, como para ter calor tem que ter diferença de temperatura, as brasas estão na mesma temperatura, então não tem calor. Mas tem temperatura elevada, tá? E, por outro lado, tem bastante energia interna, porque a brasa está ali com as moléculas bem agitadas. Se eu colocar minha mão próxima, aí eu vou dar a diferença de temperatura necessária para sair calor da brasa. Pessoal, quando eu dou a diferença de temperatura, aí a energia interna diminui e aí ela perde calor e vai queimar minha mão. Beleza? Simples, né, pessoal? Bem simples. Galera, então assim, se você pegou essas ideias, galera, agora a gente vai pensar um pouquinho na padronização das medidas. Assim, aferição oficial. Vocês sabem que, por exemplo, nós medimos aqui no Brasil a temperatura em graus Celsius. Então, é bem comum você ir em lugares, pessoal, qualquer lugar que você vai, estão lá os termômetros. E esses termômetros, veja, a medida de um termômetro na sua cidade, não sei se você mora em Curitiba, não sei qual é a sua cidade, e na cidade de um parente seu, tem que ser padronizado, tem que ser a mesma medida. Afinal, 25 Celsius em Curitiba tem que ser o mesmo 25 Celsius em Cascavel. Cada cidade, pessoal, tem um padrão de medida que deve ser coerente, não é verdade? E, pessoal, esse padrão, ele é diferente, né? A medida padronizada, ela é diferente da sensação térmica. Galera, a sensação térmica é usar os teus sentidos para mensurar a temperatura de um corpo ou a temperatura do ambiente. Só que a sensação térmica, pessoal, é algo que não é fiel. Tanto é que se eu colocar minha mão numa água, uma temperatura mais elevada, e a outra mão numa água que tem gelo, e depois se eu colocar as minhas mãos num terceiro balde, a minha mão que estava na água quente vai sentir aquela água gelada. A minha mão que estava na água gelada vai sentir a temperatura desse cara quente. Então perceba que a sensação térmica, pessoal, não é algo tão fiel. Não é algo tão fiel. Mas isso aqui é só um comentário. Então pensando nisso, né, a física ela trabalha com as escalas termométricas, que na verdade, pessoal, nós vamos assim falar de 3 escalas basicamente. A escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Pessoal, as escalas Celsius e a escala Kelvin e Fahrenheit, elas pegam a temperatura de fusão do gelo e a temperatura de ebulição da água. E eles aplicam, galera, o que nós chamamos de teorema de Thales. É claro que o seu professor, galera, ele vai trabalhar, né? Você tem seu professor, você pode mandar uma mensagem para ele e ele vai te explicar bem detalhado como é que você obtém a relação matemática entre as escalas. Mas grave esses nomes, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. E é claro que a partir das escalas nós temos os termômetros. Pessoal, tem diversos tipos de termômetros. Tem os digitais, tem os analógicos. Pessoal, tem os termômetros que utilizam ainda a dilatação do mercúrio. Enfim, tem diferentes termômetros. E agora, pessoal, nós vamos fechar a nossa aula com uma atividade bem simples. Ele fala assim: as escalas termométricas estão relacionadas, pois medem a mesma grandeza física, a temperatura. Depois do entendimento da termometria, qualquer pessoa pode criar uma escala? Em algumas linhas, descreva como você deve proceder para criar uma escala. Querido estudante, você terá um tempinho e na sequência nós vamos corrigir essa atividade.
Então, pessoal, vamos fazer a correção da atividade? Pessoal, como é que se montaria uma escala? Um modo bem simples. Você pega o ponto de fusão do gelo, o gelo derrete a 0 Celsius. Você pega o ponto de ebulição da água, a água ferve a 100 graus Celsius. Você compara com uma outra escala, que pode ser com o próprio Celsius, e você aplica o que nós chamamos de teorema de Thales. E aí você obtém uma relação matemática conhecida. E aí a tua escala pode ser usada para medir qualquer temperatura. Até porque um valor da sua escala ele corresponde a um valor em Celsius. É assim que todas as escalas foram construídas. Beleza? Pessoal, então assim, o que nós vimos hoje? Pessoal, o que importa dessa aula? Saber o que é temperatura, tá? É uma medida da agitação das moléculas, saber o que é calor. É uma energia que passa de um corpo de maior para outro de menor temperatura. E saber que um corpo, quando ele tem temperatura elevada, ele tem bastante energia interna. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.